O que acontece quando você mistura soldados de elite com tropas recém-mobilizadas na linha de frente mais perigosa de Kharkov? O comandante ucraniano Sisk acreditava ter encontrado a fórmula perfeita para segurar os russos, mas o que estamos vendo em Budark agora é um verdadeiro colapso tático. Enquanto a 159ª Brigada Mecanizada é enviada para o moedor de carne, a elite da Guarda da Fronteira se vê isolada e forçada a lutar sozinha contra as forças de ataque russas que avançam em massa. Hoje vamos abrir o mapa e entender por que o novo esquema das brigadas mistas está começando a ruir na Ucrânia e como isso pode abrir as portas de Kharkov para um avanço russo sem precedentes. Eu me chamo Pablo Ricardo e vamos passar os próximos minutos dando um giro do que está acontecendo no fronte hoje, que é 26 de abril de 2026, dia 1523 do conflito entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. Já sabe, like no vídeo, comenta bastante e vamos ao vídeo de hoje. Ó, tá aqui o setor, o tal setor. Primeiro eu vou mostrar aqui a matéria, né? Uma das matérias inspiradas, depois eu trago aqui a informação. Primeiro, fontes, Pablo. De onde é que tá vindo essas fontes? Canais de Facebook, tanto pró-Rússia como pró-ucranianas. E aí eu peguei esse site só por uma questão de organização, o Top War. E ele fala o seguinte: olha, o esquema de brigadas mistas introduzidos por Sisk se complicou. Para quem não sabe quem é Sisk, tá caindo aqui de paraquedas, é o comandante principal hoje das forças ucranianas, Alexander Sisk. Por sinal, nascido russo, mas, enfim, ucraniano hoje de coração, podemos assim dizer. Ele começou a fazer uma introdução seguinte. Tempo atrás, ele estava vendo uma dificuldade grande, que era o seguinte: as tropas de elite estavam morrendo, alguns soldados de tropa de elite, morrendo em certos locais que poderia ter sido utilizado buchas, podemos assim dizer. E as buchas estavam entrando em colapso muito rápido, alguns batalhões principalmente, né? Grupos, pelotões, batalhões, grupos menores. E aí, que teve a ideia, que tal misturarmos alguns mais experientes para tentar controlar essas pessoas que estão vindo. De onde é que estão vindo? Basicamente são pessoas que não são voluntárias, estão vindo forçadas para o fronte, em sua maioria capturadas pelo TCC, né, que é o órgão responsável em fazer esse trabalho, né, homens em idade militar que não foram chamados ou que fugiram do fronte são caçados por toda a Ucrânia e depois trazidos para o fronte. O que é que Sisk então começou a fazer? Como eu falei, estava misturando esse pessoal, elites com carne de canhão, como eles chamam, né? Entre eles mesmos, isso é um termo usado lá pelos ucranianos, carne de canhão, para se referir aos novatos. O fato é que alguns grupos, como, por exemplo, eu estava vendo aqui, ó, o 7º Destacamento de Fronteira e a Brigada Mecanizada, começaram a sofrer grandes contra-ataques russos. Nos últimos dias, eu venho trazendo muitas informações aqui nesse setor. Tanto aqui como mais em cima, em Sumy. Deixa eu tirar só um pouco mais de zoom para você entender o contexto aqui, de onde eu estou falando. Ó, tá aqui o território, todo o território ucraniano, tá? Todo o território ucraniano. E aí eu estou me referindo aqui a Kharkov, ao Oblast de Kharkov. Que é esse setor que faz fronteira aqui, ó. Então tem tido muita movimentação dos russos aqui em cima, em Sumy, e aí vamos para Kharkov, que é o que nos interessa. Que é levemente, não é tão perto assim, mas também não tão longe de Kupiansk. Onde, inclusive, eu trouxe matéria essa semana falando dos problemas logísticos de Kupiansk. O que se acredita é que aqui pode ser uma junção de problemas, não só problemas de logística também, mas também de soldados. Então esse setor aqui, os russos vêm avançando de forma lenta e gradativa a partir da cidade de Volkansk, vem fazendo quase uma conexão aqui entre outros pedaços, né? E Kharkov aqui, bem
perto, né? 25 quilômetros. E aí, aqui, ó, segundo o informe da Top War e do pessoal, os russos, não é que os russos já ocuparam Budark, mas perceba que essa aqui é na fronteira, ó, aqui nessa parte de cima é a Rússia, a parte de baixo é a Ucrânia, e segundo os relatos, os russos fizeram movimentos rápidos e alguns povoados aqui, em Nestern, em Grugli, em Budark, Mykolaiivka. E segundo os informes que vão chegando, ó, Budark não é tão grande, deixa eu dar um pouco mais de zoom, mas é um dos vilarejos maiores que tem aqui do setor. E aí o que é que ocorreu? Simplesmente o pessoal fez um recuo gigante aqui, indo para outras posições. Eu tava vendo aqui, ó, o comando, cadê? Deixa eu pegar a parte importante aqui. Ó, empregou exatamente a mesma estratégia, colocando grupos mistos, que foram posicionados em contra-ataques perto da vila de Budark. No entanto, as tropas ucranianas rapidamente ficaram sem efetivo e agora os guardas da fronteira de elite são forçados a defender a vila sozinhos após a entrada de aviões de ataque russo. Nesse caso aqui, esse aviões de ataque russo é só um erro de tradução, tá? Provavelmente se refere a grupos de elite de ataque, né? Os chamados DRGs que fizeram isso. É um erro de tradução comum, costumou ocorrer. E aí vem outras informações que é o seguinte: o básico, segundo outras matérias que eu andei lendo a respeito e trechos, o pessoal não sabia o básico. Agora, o básico em que sentido? O básico que eles se referem a, por exemplo, não conseguem se posicionar. Por exemplo, não tem pá, o pessoal às vezes tem até equipamento, tem pá, tem tudo, mas não sabem onde tem que ser cavadas as valetas, onde é que tem que ficar. Por exemplo, os soldados ficavam em posições. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Deixa eu abrir o mapa para vocês entender algo que os soldados estavam reclamando, né? O da Brigada da Fronteira. Eu vou pegar aqui um exemplo. Só para você entender aqui como é que seria. Aqui não vai funcionar. Deixa eu só pegar aqui, ver se tem um formato meio que em V aqui. Só para demonstrar o exemplo real. Bom, tá aqui, vai ser aqui. Não é tão real assim porque tem essa linha de árvores, mas só para você entender o contexto que eu quero trazer. Como é que o que é que estavam reclamando? Segundo alguns da elite, por exemplo, digamos que tivesse em alguma parte mais alta aqui algum soldado ucraniano novato e outro grupo e outro soldado ucraniano aqui, um tipo de sniper aqui. Qual é o objetivo? Os russos que vierem por essa estradinha serem pegos de surpresa. Qual é o problema? É que eles estão um de frente para o outro, um apontando, ó, correndo o risco de um atirar no outro. Então eles por exemplo, não ficavam se posicionando a mira, por exemplo, mais para lá, outro mais para cá, em posições estratégicas, não. Ficavam mirando, então coisas básicas do tipo nisso. Até mais próximo. Ficavam atiradores em prédios quando iam ver. Quando um começasse a atirar, na hora do pra valer a coisa toda pegasse fogo, um ia atirar no outro. Isso é só um exemplo bem básico de como funciona. Outras questões de posicionamento de trincheiras, eles não estavam nem cavando, estavam nervosos. Outros tentaram fugir e foram capturados, levaram pisa. Tem até casos de brasileiros, não aqui especificamente, mas só para você ver, tem casos de brasileiros, né, que tentaram fugir e que levaram uma coça grande porque tentou fugir. E no caso desse brasileiro, tem um tempo atrás que saiu essa matéria, né? Já tinha vencido, já tinha encerrado o contrato dele, ele estava sendo explorado, né, pelo pessoal que estava ficando com parte do salário dele, enfim, uma confusão grande, né, o pessoal vai achando que é mil maravilhas, mas é uma guerra aí, né, as regras é do mais forte, basicamente isso. Mas o fato é que os relatos que chegam então é que a partir dessa região, o pessoal chama o chifre, o triângulo, tem vários nomes aqui para esse setor, que é bem aqui na fronteira entre Rússia, aqui ao norte, e Ucrânia aqui embaixo. E os russos fizeram esse movimento
rápido. E aí o que que acontece? Tem vários informes de posições russas sendo avançadas com simplesmente recuo ucraniano. E aí vai corroborando exatamente com essa matéria que fala de que muitos soldados estão recuando, estão fugindo, nem recuando, estão fugindo mesmo com medo. E olha que são grupos, tá? Esses DRGs nem são a infantaria principal dos russos. São apenas pequenos grupos, 3 homens no máximo, que vão fazer alguns testes, vão ver a situação do front. E foram esses pequenos grupos que avançaram aqui que fizeram com que o pessoal simplesmente abandonasse Budark. E aí, evidentemente, os ucranianos mais preparados, né, o da elite, vieram aqui em socorro. Estão ocorrendo batalhas agora aqui em Budark. Até fala-se que tem lutas ocorrendo em Nestern e em Krugli, nessas regiões aqui. Então, muito dura, muito difícil a situação. E tudo pensado por esse aqui, ó. Esse que tá aqui à direita. Pra quem não conhece, ó, Alexander Sisk, eis o comandante, né, o chefe geral. E aí, o que é que tá previsto? Segundo o que eu tava dando uma lida, esses movimentos, então, dos russos vão ocorrer nesse teste, tá? Tem o grupo de elite ucraniana tentando revidar, mas é uma tendência natural de vermos nos próximos dias, por exemplo, ó, é o mais provável que os russos façam esse movimento aqui, ó. No giro dessa estrada, mais ou menos, ó, unifique esse trecho. Aí você começa a questionar, Pablo, e Kharkov? E Kharkov, quais são as chances reais? O mais provável, sendo bem realista aqui sobre Kharkov, tá? Sem ser muito alarmista. Então, aqui ó, faria a junção, né, com Budark, com esse trecho aqui em cima, como eu acabei de puxar só um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor. Então seria essa junção aqui, essa unificação aqui a parte de Ternova faria aqui também, né? Então unificaria todo esse trecho. O que mais que seria provável? Pablo, seria provável um conflito direto a Kharkov? Para agora eu não vejo. Por quê? Apesar que muitos defendem que os russos têm que vir com tudo para cima de Kharkov. Porque Kharkov é uma cidade muito grande, os russos teriam que ter outras posições, teriam que ter caído, principalmente ao longo do rio, por exemplo, Donetsk. Então, vamos lá. O que é que pode ocorrer? Se os russos, a partir de Grafsk, essa região aqui, ó, que eu estou circulando, se a partir daqui os russos começarem a fazer um movimento sul, não começaram ainda, não vi previsão para isso. Mas vamos supor, se os russos começarem a se movimentar ao sul, junto ao rio Donetsk, né, fazendo esse movimento na margem direita e margem esquerda do rio Donetsk, aí o bicho pode pegar para cima de Kharkov. Por enquanto, não é isso que está previsto, que está sendo feito. É apenas uma zona de amortecimento. Só que, vamos lá, para a gente encerrar aqui o vídeo. Se os russos continuarem a tentar a fazer pequenos avanços e os ucranianos recuarem todo esse trecho aqui, os russos vão avançando até onde puder. Concorda comigo? É uma questão de prioridade. Poxa vida, o pessoal passou um monte de tempo, passou o inverno quase todo sem avançar. De repente começam a fazer só tentativas, só grupos de assalto, não é nem grupos de assalto, grupos DRG. Grupos de RG, como eu disse, são grupos de sabotadores, de espiões. O pessoal não tem a função de destruir, de atacar o local. Vem de preparar algumas armadilhas, de deixar alguns drones que vão fazer a função de minas. Algumas minas vão ficar instaladas. Ou às vezes vão até se esconder para quando o ataque principal vier, eles fazem ataque em duas ondas, né? O ataque principal de frente e de dentro do próprio povoado, do próprio vilarejo. Então, é possível acontecer isso, como aconteceu em Pokrovsk, que foi assim. Como aconteceu em vários locais, os russos fizeram muito bem esse papel. É bem difícil, inclusive, ser um DRG.
Mas se além de DRG, daqui a pouco começar movimentos de infantaria, aí, meu velho, o negócio complica. Vamos aguardar então ver o que é que os russos vão buscar. Se é só uma consolidação do setor, uma zona de amortecimento. Se vierem mais ao sul, significa dizer que eles têm soldados suficientes e também os soldados, como eu acabei de trazer aqui, de elite estão morrendo cada vez mais, sendo mais difícil de controlar suas posições e vão vir com tudo para Kharkov. Vamos aguardar e ver. O que é que você acha? Vale a pena os russos buscarem Kharkov, apesar de não estar dentro do planejamento principal de Putin, pelo menos não publicamente, de que Kharkov seria um alvo? O limite seria só até Kupiansk, bem aqui, ó, bem ao sul, aqui, ó. Deixa eu riscar. Aqui seria a região limítrofe, bem aqui, ó. Seria uma região limítrofe pelo qual os russos buscariam aqui em Kharkov, não mais do que isso. Vale a pena tentarem buscar Kharkov ou só criar uma zona de amortecimento? Deixa a tua opinião, o que você acha de tudo isso?